Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a sua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade e a tua vontade reinará. Começamos. Querido, seja bem-vindo. Você que for entrando aí, vai colocando um glória aí, um salve. Queria desejar a todos uma noite abençoada em Cristo Jesus. Amém. Que você venha estar caminhando conosco aqui nessa noite, uma noite que o Espírito Santo de Deus vai nos tocar, vai nos usar e vai nos ensinar. Essa é a principal motivação nossa aqui nessa noite. Amém, queridos? Vamos estar orando enquanto as pessoas vão entrando. Vai compartilhando, vai chamando alguém, vai compartilhando o link no Face, no WhatsApp, porque com certeza, como eu falei hoje para algumas pessoas, estamos nessa quarentena ou nesse isolamento, confinamento, enfim. Então precisamos usar as armas ou as ferramentas que nós temos para proclamar o Evangelho. E uma das formas é o WhatsApp, é o Face, é o Instagram. Estamos também ao vivo no Instagram, né? Eu sei que é apenas 1 hora. Então que você já venha estar chamando o seu amigo. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, queremos aqui nessa noite te agradecer, ó Deus, te adorar, te bendizer nessa noite, dizer que tu és santo, poderoso, amado. Ó Deus, queremos te agradecer por esse dia. Obrigada, Senhor, Jesus. Como sempre temos falado, nós não damos às vezes importância para as coisas simples da vida, como enxergar, como falar, ouvir, o tato, o olfato, o paladar, ó Deus, o simples andar, mexer a mão, mas quando a gente perde, Deus, nós não damos tanto valor ou não agradecemos pelo ar que nós respiramos, mas quantas pessoas por conta desse vírus, ó Deus, têm perdido o ar, ó Deus, um grande milionário, uma pessoa rica, Senhor, ó Deus, com tanto dinheiro que ele tinha na época de vivo, faltou o ar e ele não teve como comprar o ar. Então, Senhor, somos transitórios aqui nessa terra. Verdade, Jesus. Ó Deus, por isso perdoa os nossos pecados, sim, a nossa pouca fé, perdoa, Senhor, a nossa ignorância, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa altivez. Senhor, perdoa quão distante às vezes nos tornamos do Senhor, meu Pai. É verdade. E aqui, Senhor, estamos. Ó Deus, com o coração aberto e coração sincero diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Depois. Boa noite, a paz do Senhor, queridos, tudo bom? Nós estamos aqui de novo, né, para falar sobre os temperamentos. E eu gostaria, assim, só de pontuar algumas coisas, né, antes da gente entrar no tema de hoje. Hoje é o nosso segundo encontro, nós estamos falando sobre temperamentos transformados pelo Espírito, né, a teoria dos 4 temperamentos básicos. E eu queria pontuar, né, antes da gente entrar realmente no assunto de hoje, que conhecer a si mesmo, como nós falamos semana passada, é um grande passo, né? Nós precisamos nos conhecer. Isso nos torna mais felizes, porque os relacionamentos se tornam melhores, né? Quando nós nos conhecemos. E eu queria enfatizar mais uma vez, né, para quem porventura possa estar nos assistindo hoje pela primeira vez, que a nossa intenção aqui não é dar uma aula de psicologia, visto que nós não somos psicólogos, né? Nós somos chamados para ser pastores, como pela graça de Deus, mas nós queremos apresentar uma teoria, que é a teoria dos 4 temperamentos, que tem ajudado, né, muitos pastores no aconselhamento, no direcionamento da sua igreja através desses 4 temperamentos.
Nós vamos abordar, né, ainda não abordamos semana passada, nem hoje, à luz da Bíblia diretamente, mas a intenção é essa, falar sobre os 4 temperamentos à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que existem teorias mais modernas, Freud, né, a gente falou isso semana passada, não vamos nos ater a isso, mas nós queremos ficar com essa teoria, que é a mais antiga, 400 anos antes de Cristo. Aristóteles fez fez essa teoria, que foi esquecida e voltou, mas para nós cristãos, eu falei isso semana passada, é um temperamento que não vai contra a palavra, pelo contrário, se completam, né? E a gente leu 2 Coríntios 5,17, que diz que em Cristo nós somos uma nova criatura. Se nós somos uma nova criatura, tinha uma velha dentro de nós, né? Em 2 Pedro 5,17 diz que nós podemos ter a natureza de Deus, ou seja, então a gente tinha uma outra natureza. E João 15,5 diz que quando nós estamos nele, nós podemos produzir, dar frutos e ser diferentes. Então a gente traz uma natureza conosco que muitas das vezes tem fraquezas. É isso que os temperamentos dizem. Os 4 temperamentos básicos são o sanguíneo, que a gente pode chamar de o temperamento jovem, o temperamento alegre, né? Também podemos falar do colérico, que é o enérgico, o melancólico, o desanimado, o sombrio, o fleumático, o equilibrado, mas também um pouco irreverente, né? Então, e as classificações desses temperamentos, a gente pode dizer que eles são introvertido e extrovertido. Introvertido seria o melancólico e o fleumático. Extrovertido seria o colérico e o sanguíneo. O que seria isso, né? Extrovertido é aquela pessoa que tem facilidade de comunicação, fala com todo mundo e tal. Já o introvertido é aquele mais calado, mais quieto. Um outro resumo que eu quero também dizer para vocês é que os nossos temperamentos são combinações de características, né? A gente falou isso, a gente nasce com ele. E ninguém é um temperamento só, né? Nós somos um conjunto dos temperamentos, sendo que sempre um vai prevalecer. A pessoa que consegue ter o temperamento, uma mistura dos 4 temperamentos, ela vai ter uma coisa bem equilibrada, né? Mas geralmente nós somos a mistura dos 4, mas sendo sempre um predominante. A gente também falou para vocês que o caráter é o temperamento civilizado, ou seja, o caráter é o temperamento com que você nasceu, moldado pela vida, pelo meio ambiente, pela família, pelas coisas que você aprendeu, pela crença, pelos traumas e por tudo mais. E a personalidade é o rosto que nós mostramos para as pessoas. Nem sempre o que nós mostramos para o outro é o que de fato somos, né? Muitas das vezes a gente esconde o nosso verdadeiro caráter, né? E a nossa personalidade será igual ao caráter quanto maior e autêntico formos, né? Então nós seremos iguais ao que realmente somos. E na verdade nós não vivemos isso, né? Nós vivemos geralmente enganando, né? Escondendo de fato quem nós somos. E eu também queria pontuar para vocês, amado, que Deus não apaga o nosso temperamento, né? Tipo assim, quando nós somos cheios do Espírito Santo, então de repente nós deixamos de ser colérico ou sanguíneo ou a mistura dos temperamentos. Não, Deus vai usar as nossas forças para o seu reino e vai transformar as nossas fraquezas. Frisando para vocês que nessa teoria não existe um temperamento melhor que o outro, existe um temperamento diferente do outro. E também que nenhum deles é melhor ou pior, porque todos têm forças e todos têm fraquezas. Não quero dizer defeitos, porque defeitos nós poderíamos estar dizendo que Deus errou, né, ao nos criar. Não, nós temos fraquezas, todos nós temos, a Bíblia nos garante isso. Então hoje nós vamos falar sobre o temperamento colérico, né? Falar as características, de repente falar sobre outras coisas. Que isso? Um acidente! Meu Deus! Calma, amor, calma. Não, não. Ai, meu Deus, tem criança! Meu... Gente, tem criança, meu Deus! Tem criança! Meu Deus do céu! Meu Deus, que gaveta medo!
Meu Deus, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que isolar a área. Não, eu tenho que isolar a área. Vai chamar o pessoal, senão vai ter outro engavetamento. Tem que ir logo lá. Não, tem que ir. Tem que ir. Não, tem que ir, tem que ir. Não, tem que ir. Não, tem que ir. Isso, vai lá. Você, por favor, vai lá e chama a ambulância, tá? Eu vou ficar aqui só de longe. Não, eu vou agora, porque então se o cara tá ali, eu tenho que pegar ele e levar logo pro hospital. Não, porque eu não sei quanto a ambulância vai demorar. Tem que ser agora. Não, tem calma, que ser agora. gente, vamos eu vou ter levar calma. no meu carro. Vamos eu vou ter levar calma. no meu carro. Se tirar ele do carro de qualquer jeito, vai quebrar Não, mas a eu não vou coluna. esperar a ambulância chegar, eu levo. Não, calma. Queridos, não sei se você entendeu, você conseguiu entender essa encenação. Sei que foi surpresa essa ideia, mas aqui nós falamos dos 4 temperamentos. Vocês conseguiram identificar? Claro, de repente não, porque vocês ainda não ouviram. Aliás, não viram, não estudaram sobre os 4 temperamentos. Mas nós pincelamos eles semana passada, os 4. Então, se você conseguir... Tem gente que ficou... Gente, é só uma encenação. Se você conseguiu identificar, vai colocando nos comentários. Nós fomos na sequência, uma sequência, né, dentro do acidente. A Verônica pensou que era verdade, Gente, Verônica. Mas vocês assistiram semana passada que a gente ia fazer uma encenação, esqueceram, né? Mas foi Vinícius, saudades também de você, querido. Como você está? Seja bem-vindo. Então, gente, vocês que forem identificando, a irmã Maria falou, gente, tem que ter calma. Deixa eu falar, depois vocês vão colocando no comentário, tá bom? Vamos continuar. Mas não vai falar. Vamos falar? Então, queridos, num acidente, semana passada, nós falamos que... A Verônica chama a ambulância pra mim. Dependendo de quem esteja no local, vão ter reações diferentes. Isso é um acidente de carro. Isso foi um acidente de carro, nós baixamos um vídeo aqui. O primeiro que se posicionou aqui, que se manifestou na encenação, foi a melancólica. A Cláudia chorando ali, meu Deus, aquela coisa. Tem uma criança. Logo em seguida, o colérico se levantou, não, vamos isolar a área, vamos chamar a ambulância, porque a característica dele é tentar organizar o ambiente. Logo em seguida, a fleumática falou assim, não, gente, isso, vai lá, fulano, chama lá, ó, tem que agilizar aqui. Eu vou ficar aqui, porque o fleumático, ele não bota a mão na massa, não. Sim. O fleumático. Logo em seguida, o sanguíneo, lembra? Que ele é atirado, ele vai na impulsividade, ele não quis saber se a pessoa está com um problema, uma lesão na coluna, ele queria resolver o problema, mas ele é impulsivo. Ele ia querer pegar a pessoa e levar para o hospital, coisa que dependendo do acidente não pode. Isso. Então aqui nós fizemos os 4 temperamentos, amém? Se você não entendeu depois... a gente vai explicar aqui os temperamentos, você vai conseguir visualizar. Amém? Então nós vamos falar hoje, amados. Primeiro, a gente falou semana passada sobre o sanguíneo, né? E nós demos uma descrição que o sanguíneo, ele é o temperamento alegre. A vida é uma festa, né? Aquela pessoa que atrai pessoas, que gosta de pessoas, que é alegre, afável, amável, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Por outro lado, ele tem fraquezas, tá? Pouca força de vontade, emocionalmente estável. E nós pontuamos bem devagarzinho todas as características do melancólico. Teve uma pergunta que eu não sei semana passada se ficou bem esclarecida, que foi que perguntaram assim, eu posso ser melancólico, eu posso ser sanguíneo e não manifestar todas as características? Com certeza. Eu estava até conversando com o Marcelo, né? Semana que vem nós vamos falar sobre o melancólico, mas o melancólico é aquele tipo de temperamento que cumpre com o que promete e ele termina o que começa. Eu trago um pouco do sanguíneo nessa área, porque eu trago de começar algumas coisas e não terminar. Então eu não sou totalmente melancólica, porque se eu fosse melancólica eu deveria ser aquela pessoa que começa e termina. E hoje nós vamos falar do colérico. Irmãos, o colérico é um temperamento extrovertido como o sanguíneo, mas não tão extrovertido assim, né? Ele não é tão caloroso como o sanguíneo.
Ele é enérgico, resoluto, independente, um otimista, prático, a vida é prática para ele. Ele é eficiente, decidido. Ele é um líder nato. Se dentre os 4 temperamentos nós fôssemos apontar quem é o líder nato, seria o sanguíneo, o colérico. A Graça que tá foi, falando, gente? Um ali falou, quase fui aqui para acudir a gente. A Graça falou, quase que choro e desligo o celular. Meu Deus. Desculpa, gente. Então foi legal, gostei. Ele gostou. O colérico, ele tem uma forte tendência a ser astucioso quando ele está com ódio e quando ele está sendo pressionado, certo? É um temperamento de autodisciplina, de forte tendência à autodeterminação e muito confiante. Esse é o temperamento colérico, ele é confiante, determinado, está em constante movimento, é uma pessoa que não fica parada, mas diferente do temperamento sanguíneo, o movimento do colérico tem propósito, é planejado, tem significado. O colérico, ele não se movimenta só por se movimentar, ele vai se movimentar com objetivo e propósito, mas ele não gosta de ficar parado. Sua coerência de propósito resulta, por ele ser muito coerente nos propósitos que ele quer alcançar. Frequentemente o seu sucesso faz com que ele familiarmente não tenha tanto sucesso assim, porque ele é tão resoluto no trabalho, tão comprometido com os seus propósitos, que muitas das vezes ele deixa a família de lado. Tipo assim, se ele for comprometido em dar uma boa vida à sua família, ele vai trabalhar dia e noite para que isso aconteça, porque ele tem um propósito. E muitas das vezes ele vai deixar a família de lado, e o que a família mais queria seria o seu amor, a sua presença. Gente, vai se identificando. É como eu falei, é bom a gente se entender. Se Quando conhecer. A gente se entende, se conhece, a gente identifica. E aí a gente clama ao Senhor. Isso. Ele se interessa, amados, pelo lado prático da vida. O colérico é muito prático. Ele trabalha muito feliz quando tem um projeto, porque a vida precisa ser prática para ele. Essa questão de ficar como um melancólico, pensativo, analisando os fatos, não, o colérico é prático. Eu tenho que fazer, eu faço. Eu tenho que deixar, eu deixo. Eu tenho que ir, eu vou. Eu não quero ir, eu não vou. Ele não fica assim, enrolando. Tem aguçado, irmãos, Ai, peraí um instantinho, irmãos. Pulou aqui. Tem acusado raciocínio pela organização, mas não se atém a detalhes. Se você for pegar um fleumático, uma pessoa fleumática, ela vai organizar tudo com detalhes. Se você pegar o sanguíneo, é uma bagunça só. Se você pegar o melancólico, é uma organização mais ou menos. Se você pegar o colérico, é uma organização prática. Tá? Ele é prático, a vida é prática, ele tem que ser prático, essa coisa de pensar demais. Eu hoje no mercado, eu nem falei pro Marcelo, mas eu vou falar aqui, porque eu peguei um potinho de lixo pra botar em cima da pia, uma lixeirinha rosa, e eu levo ou não levo, tá caro ou não caro? Aí o Marcelo, Cláudia, bota isso aí pagou, e quando ele vinha no carro, eu falei, poxa amor, ele falou assim, seja prática, Cláudia, você não quer o negócio? Então... Foi. Leva. Exatamente. Eu tava pensando se era caro, se eu já tinha se eu devia levar aquele, se eu não devia. E o colérico do meu lado, compra logo. Porque se eu fui pesquisar, eu tenho necessidade de uma coisa, é porque eu já pensei nisso antes. Claro, na hora você vê o preço e você fala, pô, será que vale a pena? Mas estava dentro do orçamento. Enfim, é a questão de pensar demais. O colérico não viu, tem uma necessidade, dá para pagar? Faz. Ele avalia as situações e encontra solução, mas tudo isso muito rápido. Por isso o colérico ele é bom para trabalhar em emergência. Se ele é um médico, o melhor local para ele é um setor de emergência. Se ele é um socorrista, realmente é lá que ele deve estar, porque ele pensa rápido, ele socorre, ele tem pensamentos coordenados pela intuição dele. Forte tendência à liderança, ele é conhecido, ele conhece as pessoas. O colérico, irmãos, tem uma coisa nata, ele sabe identificar as pessoas. Ele é rápido, ousado, e por isso ele é nascido para dirigir e coordenar pessoas. Isso é fácil para ele, liderar pessoas é muito fácil. Por quê? O colérico, e quem já se identificou como tal, como eu quando li o livro, ele
ele consegue fazer, é dele, não sei como, é Deus, né? Ele consegue fazer uma leitura da pessoa. E não uma leitura que julga, é uma leitura, até por conta de ser prático, ele vai, de repente, como pastor, como líder, ou como líder na sua empresa, ele precisa resolver uma situação. Então ele fala, poxa, a pessoa agiu assim, porque de repente ela está passando por um problema, ou ela já vem demonstrando algo, então ele já leu. Então ele, antes de tomar uma decisão, ele já fez uma leitura da pessoa ali e vai tomar uma decisão correta diante dos fatos, entendeu? Isso. O colérico é aquela pessoa otimista. Ele é autoconfiante. Então, por ser autoconfiante, o colérico acredita que as coisas vão dar certo, ele se lança e ele vai até o fim. Se eu olhar essa autoconfiança para o lado negativo, ele se torna independente. Então isso, dentro do que nós estamos conversando, que é a vida espiritual, um colérico, irmãos, eu queria pontuar isso aqui. Dificilmente ele se entrega totalmente a Jesus, porque ele é muito autossuficiente. Ele acha que não precisa de Deus e não precisa de ninguém. Então, é difícil para um colérico aceitar que ele é dependente de Deus. É difícil ele entender essa questão da salvação, do reconhecimento. Mas também, quando ele reconhece, é um Paulo que vai até o fim. É isso que eu ia falar. Entendeu? Paulo é um exemplo prático de... Gente, vai colocando nos comentários aí, como semana passada. E outra coisa, o colérico, ele não gosta muito do melancólico, não gosta, entre aspas, né? Os irmãos acho que me entendem a minha expressão. Porque o melancólico, ele é pessimista, ele vê as coisas tudo escura, tudo pra ele é preto e branco. E o colérico não é assim. Ele gosta das coisas práticas, ele é otimista, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo. Né? Ele possui um espírito pioneiro, ele gosta do novo. Geralmente essas pessoas que largam algo estável para se lançar em coisas novas é um colérico, na sua maioria. Quando ele analisa uma situação, ele não enxerga as armadilhas e os pontos latentes de dificuldade. Ele só vê o objetivo que ele quer alcançar. Por isso é bom ter do lado de um colérico uma melancólica. Isso que eu ia falar. Por isso que eu sempre falo. Deus, ele... é uma palavra que já está batida. Ele não une o casal, ele une o propósito. Porque a minha carência, e essa é a questão que ela falou agora, que ele não olha. Por exemplo, algumas pessoas já vieram, vamos naquele centro ali, porque quer derrubar. Né? Ou vamos naquele tal lugar pra gente orar, lá em cima tá tendo um tráfico de drogas, vamos lá. Eu não olho as barreiras, eu não olho os problemas, eu vou. Se não tem a Cláudia, ela já pondera, entendeu, movo? Calma, você sabe se lá tá podendo entrar? Tá entendendo? Então é necessário ter essa parceria, porque a minha carência é suprida pela competência e a dela. Camila tá colocando ali, né, que o marido dela é melancólico e às vezes a paciência dela se esgota. Comigo também acontece isso, Camila. Porque o melancólico, ele é muito, né, pensativo, analítico, pensa, sofre, as coisas para ele tudo tem um peso maior. A grande questão, Camila, é como que você vai reagir a essa falta, né, de paciência, ou sua paciência esgota. Porque aí o colérico, se não guiado pelo Espírito Santo, ele pode falar algo que magoa, que fere por conta de uma situação. Então, nessa hora, tem que ter o seu temperamento ali dominado pelo Espírito Santo, porque senão, depois que a palavra ela sai, seja negativa ou positiva, ela cumpre o propósito. Isso, a Verônica está colocando uma observação interessante, como é importante entender e respeitar o comportamento do outro. Não adianta, amados, você querer que um melancólico seja alegre, brincalhão. Não vai ser. Ele é calado, ele tem a sua graça, porque ele não é só melancólico. Mas não adianta você querer que ele seja. Não adianta você querer que o sanguíneo fique quietinho. Ele não vai ficar. Vocês estão entendendo? Então isso realmente, Verônica, é muito importante. Aí depois a gente vai fazer. Hoje nós vamos tentar falar sobre o colérico, se der tempo sobre o melancólico. Depois nós vamos montar, irmãos, uma tabela. Como os temperamentos reagem com pessoas na adversidade. E vai ter uma live sobre temperamentos no casamento. Isso vai ser muito interessante. Como as mulheres funcionam e como os homens funcionam. Mas primeiro a gente entendeu que vocês precisam saber as características dos temperamentos, tá bom?
Os coléricos, amados, têm uma confiança inabalável de ser capaz de vencer qualquer dificuldade que surja. Não importa quais sejam, ele acredita que ele pode. A adversidade não esmorece o colérico, muito pelo contrário, o estimula. Se tem dificuldade, é aí que ele vai vencer e vai mostrar que ele vai vencer. Deixa eu ver mais aqui. Isso são características ótimas, né? Por exemplo, numa situação que alguém esteja vivendo de dificuldade, ou se é no bairro que ele mora, ou na igreja que ele frequenta, ele vai dizer: vamos nos organizar e fazer alguma coisa a respeito disto. Amados, o colérico não vai ficar só na fala, ele vai fazer. Se ninguém fizer, ele faz sozinho. Sim. Porque a gente vê muitas pessoas, quando vê uma situação, falar: vamos resolver, vamos fazer, e ficam no campo das ideias. Mas o colérico faz, certo? O colérico também, ele é uma pessoa de controvérsias. Porque o que ele tem que falar, ele fala. O que ele tem que pontuar, ele vai pontuar. Então, mesmo quando essa pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não deixa de ser colérico. Ele vai falar as coisas que tem que ser ditas. Sim. Ou ele vai ser amado, ou ele vai ser odiado. Quem é colérico ou tem uma boa dose desse temperamento, não tem meio termo com ele. Ou as pessoas o amam, ou odeiam. Tem exemplos de Paulo, né? Mas, queridos, é como a gente sempre fala. Jesus, ele tinha autoridade, mas ele falava manso. Vê se você consegue entender. Camila que falou, a gente não tem que deixar de falar, embora há momentos que a gente tem que se calar. Porém, precisamos falar sim. Mas o colérico, controlado pelo Espírito Santo, ele vai falar, mas com amor. Sim, com sabedoria, bondade, com paciência, com todo o fruto do Espírito. Essa é a diferença. Nós não precisamos ser passivos, mas precisamos ser pacientes. Isso. Às vezes nós precisamos ser passivos, ou seja, não falar no momento. Espere, mas precisamos falar. Amém? Os coléricos não toleram desistente. Não sei se você já teve pessoas assim do seu lado, né? São pessoas que não aturam aquelas pessoas que desistem. Para ele isso é um absurdo. A vida não é de desistente. Sim. Você precisa ir até o fim. Quanto mais colocamos o colérico contra a parede ou tentamos obstruir as suas atividades, mais forte e obstinado ele se torna. Aí é que ele não vai desistir, porque ele tem que mostrar que ele é capaz de fazer. O espinafre do colérico são as adversidades, as circunstâncias. Ele reage e isso dá um adicional, né? Dá um temperamento a mais para que o desafio o empolga, o impulsiona. Isso. Qual a vantagem grande desse temperamento, irmãos? Força de vontade. Se você quer ver um temperamento que chega ao fim e que consegue os seus objetivos, é um temperamento colérico. Às vezes ele pode não ser o mais inteligente, o mais capacitado, mas ele chega ao fim porque ele não desiste. A maioria dos ditadores, aí agora eu vou falar um pouquinho do lado ruim dos coléricos. A maioria dos ditadores cruéis e dos criminosos terríveis deste mundo foram coléricos ou são coléricos. Porque, como nós falamos já há algum tempo atrás, o colérico, se ele não for criado num lugar de muita amor e moral e ética, ele pode se tornar uma pessoa muito ruim, sem valores, que vai trapacear, que vai enganar, entendeu? Por isso que a gente diz que aí é o caráter, né? O colérico tende, dependendo de onde ele for criado, ter um bom caráter ou um caráter bem cruel, bem ruim. Geralmente eles são produtores, construtores, líderes, generais, políticos, soldados voluntários, administradores, diretores de empresas, né? Qual é as suas características mais graves? E se a gente fosse dizer que é um dos temperamentos mais difíceis, é o colérico, irmãos. Ou uma pessoa que tem uma dose grande desse temperamento, porque ele é insensível, ele é irado, impetuoso, independente, ele é genioso, áspero muitas das vezes, não sabe falar, ele fala com aspereza, e ele é violento muitas das vezes. Agora eu queria falar aqui sobre a vingança. O colérico é vingativo. O sanguíneo, ele chora. A gente aprendeu semana passada que ele também se ira de repente. Mas o sanguíneo brigou, xingou, bateu, amanhã ele esquece. Já o colérico não.
ele guarda. E ele não guarda aquela mágoa triste, ele guarda rancor, raiva. Ele é vingativo. E queridos, eu estava falando com a Cláudia aqui. Dentro do livro que eu estava lendo, a minha parte não, quem é colérico já se identificou, eu lembrei que o colérico, com a esposa, ele, se tiver com muita raiva, ele não vai agredir. Eu estou falando um colérico que ama a esposa, mas ele vai fazer de tudo, sabe para quê? Para, através daquilo que ele já fez a leitura, lembra que a gente falou da leitura? O colérico sabe fazer isso? Ele vai pegar o ponto negativo dela, no caso, um exemplo da Cláudia, e vai tentar diminuí-la por conta desse ponto negativo. Ou seja, claro, não é pior, mas também não deixa de ser horrível você depreciar a pessoa. Então o colérico é tendencioso a isso. Por conta da altivez, da autossuficiência dele, achar que sabe tudo, ele diminuir essa pessoa, entendeu? Porque, irmãos, aí já que a gente está falando desse ponto, né, que a Camila colocou, o melancólico, ele tem o temperamento dos sentimentos, ele tem os sentimentos à flor da pele. Então, dependendo de como você fala com ele, em vez de você estimular ele a vencer, você destrói. Porque ele é sensível demais. Se ele não estiver sendo controlado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, as palavras podem feri-lo ao ponto de colocar ele mais para baixo, tá? Sobre o colérico, voltando agora, ele possui uma deficiência emocional muito grande. Então você imagina, irmãos, um colérico e um melancólico casado. O melancólico sensível e cheio de emoção, e o colérico cheio de deficiências emocionais, vai dar ruim. Aqui, ó. Se não tiver o Espírito Santo de Deus. Coléricos sanguíneos. Porque o colérico, irmãos, como cristão, o que mais ele precisa é a compaixão cristã. Porque ele é inteiramente alheio, isso é da sua natureza, ele é indiferente para com as outras pessoas. Seus sonhos, suas realizações e necessidades estão acima de todo mundo. E ele é geralmente rude, sarcástico e tem uma língua muito ferina. Então você imagina um casamento de uma melancólica com um colérico, o colérico sendo com essa língua ferina, o melancólico sendo sensível. Vai ser um casamento que vai viver tendo problemas, né? Tende a se tornar violento, agressivo, e mesmo após explodir, mesmo após ele botar para fora a sua raiva, ele guarda rancor, né? E isso é muito sério no meio cristão. A gente está falando essas características para vocês perceberem, se você está se identificando, que você possivelmente possa ser uma pessoa colérica, ou colérica melancólica, ou colérica sanguínea, ou colérica fleumática, mas se o que predomina em você é o colérico, você guarda rancor. Então, para você exercer o perdão é muito difícil. E tem mais, às vezes o que predomina não é o colérico, mas em algumas situações sua vida você vai, como é que se diz? Você vai manifestar coisas do colérico. Pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. Então, esse estudo do colérico, meio que você fala, não, eu sou igual a Tamires colocou ali, eu sou melancólica. Mas, Tamires, pelo pouco que a gente já conversou, eu percebo um pouquinho de colérico em você. Tá? Então, assim, de repente você vai se manifestar coisas de colérico, nesse sentido, entendeu? Então é bom você se conhecer. Olha só, uma outra característica do colérico. É difícil para ele pedir desculpa. Não sei se você conhece alguém que faz as coisas, te machuca, te maltrata, exatamente, mas ele não pede desculpa. O que ele faz? Ele tenta te agradar para mostrar que ele está arrependido, mas para ele chegar até você e falar me perdoa, me desculpa, é muito difícil. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Né? Ele sabe que errou, que feriu, mas ele não pede desculpa. Aí ele faz coisas para agradar, para tentar mostrar que está arrependido. No casamento isso é muito difícil, né? Porque ele erra com a esposa ou ela erra com o esposo, mas não pede perdão. Ele não pede, aí ele faz uma janta, ela faz uma janta maravilhosa, ou ele traz um buquê de flores para tentar agradar e fazer com que aquilo que aconteceu seja esquecido. Mas se for um melancólico, essa mulher vai estar muito ferida. E se for uma fleumática, muito analítica para pensar se esse casamento vale a pena ou não. E se for uma sanguínea, no dia seguinte ela também já esqueceu. Então fica mais fácil, né?
Uma outra característica muito ruim do melancólico: pequenos sucessos, do colérico, desculpa, que o torna elogiar. Quando ele é elogiado, ele se torna prepotente, arrogante e orgulhoso. Sim. Eu fiz, eu me dei bem, eu sou o melhor. Isso é uma coisa muito ruim no colérico. Geralmente os coléricos são orgulhosos, prepotentes e arrogantes. Agora, eu já falei sobre a dificuldade, né, dele entregar a vida a Jesus. Você quer colocar alguma coisa aí, amor? Fala disso. Não, no final, eu quero deixar no final um breve testemunho, porque assim, queridos, sempre quando eu paro com alguém para conversar, algumas pessoas já sabem de todo o meu testemunho. Mas quando eu falo, claro, não tem como falar tudo, as pessoas falam: não, pastor não pode mentir, porque não acreditam ao conversar comigo hoje, ou me conhecerem hoje. Mas eu tenho testemunhos da minha mãe, da minha família e dos meus amigos onde eu morava. Então no final eu vou dar um bem breve testemunho do poder de Deus. Porque, meus irmãos, eu acredito, ou seja, eu deposito na conta toda a minha mudança. Não teria como Marcelo, do jeito que era, mudar, a não ser pela ação do Espírito Santo. Mas o que você fez? Sim, eu busquei. Mas toda a transformação, tem coisas a mudar, querido? Claro, todos temos. Mas se eu contar o testemunho, você vai ficar surpreso. Então, no final, eu vou dar coisa bem rápida. Então, o colérico, irmãos, se a gente fosse dizer, é um dos temperamentos mais difíceis. A gente já falou do colérico, do sanguíneo e do colérico. Agora eu vou falar um pouco do melancólico. A gente falou dos dois temperamentos extrovertidos. O sanguíneo, aquele mais extrovertido, e o colérico, menos extrovertido, mais extrovertido. E agora nós vamos entrar no temperamento introvertido. Vê se você se identifica com alguma coisa que eu vou falar agora. É o temperamento, amados. Se a gente chama o sanguíneo de o temperamento mais alegre, se a gente chama o colérico do temperamento mais difícil, a gente chama o melancólico o temperamento mais rico de todos. Peraí, a Camila falou, né, que só tá vendo nela os defeitos do colérico. Isso pode ser. Pode ser, mas não, tem qualidade sim. E a Andréia falou: vingativo e arrogante, não me identifiquei. Posso ser um pouquinho de cada temperamento? Sim, como eu falei. Às vezes você não manifesta, você se acha colérica na sua predominância, mas essa questão de ser vingativo não lhe cabe, entendeu? De repente, nessa situação, você não tem, ou coisas que o melancólico, o colérico, às vezes a pessoa manifesta. E é preciso pontuar, Andréia, também, por exemplo, você já é uma mulher que o Espírito Santo tem transformado. Sim, é isso aí. Então você já não é mais a Andréia de alguns anos atrás. Então, por exemplo, no final ele vai dar um pouco do testemunho, eu vou falar um pouco do meu. Eu não sou mais tão sanguínea como fui, melancólica como fui. Né? Então o Senhor pode nos mudar, sim, transformar. Eu era muito vingativo. E depois eu vou contar algumas dessas peripécias de vingança. Então, mas se ele se olhar hoje, ele vai dizer que não é, mas ele já foi, entendeu? Eu não me enquadro como colérico. Realmente, eu não te vejo, não. Você é mais sanguíneo. Até as suas iras espontâneas são iras de sanguíneo. Fala e depois esquece. Verdade. É o temperamento melancólico com maior força e possibilidade de ter sucesso. Mas as suas fraquezas o deixam geralmente paralisados. Triste isso, né, irmãos? Você nunca verá um melancólico de nível médio. Ou ele vai ser bem sucedido, ou ele vai ser o resto dos restos. Porque ou o temperamento dele vai motivar ele a ser alguma coisa, ou vai motivá-lo a ser se sentir o pior de todos. Ele geralmente, irmãos, é desanimado. Ele é triste. Só para pontuar, desculpa cortar, a gente agora está falando do melancólico, tá, queridos? A gente meio que encerrou, a gente vai falar de novo sobre o colérico, mas agora a Cláudia está esmiuçando o melancólico, tá bom? Só para quem está se achando aí. Ele possui decididamente a mais rica e a mais sensível natureza de todos os temperamentos. É dito, né, através de pesquisa, que os maiores gênios da história eram melancólicos. Então são pessoas muito inteligentes, com uma capacidade muito grande. Eles são adeptos ao pensamento criador, né? Esse jeito de pensar leva ele a criar coisas tremendas.
Deixa eu passar aqui, irmãos, rapidinho. É muito introspectivo e isso é um ponto bom, mas também negativo. Ele, por pensar muito, né? Ele vê muito os seus próprios erros, né? Ele é introspectivo, ele revive acontecimentos e decisões tomadas, às vezes, frequentemente. E ele fica pensando, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter agido assim, eu devia ter agido dessa forma porque teria sido melhor. E isso faz com que ele sofra, né? Que ele se torne uma pessoa que cria grandes coisas, mas ao mesmo tempo que sofre muito. É muito perfeccionista, então ele caça detalhes, né? Ele tem uma capacidade analítica muito grande, e isso é bom por um lado e é ruim por outro, porque ele se torna muito crítico, porque ele vê defeitos, ele vê detalhes, ele critica mais, né? Ele tem tendência a ser muito crítico com as pessoas por causa disso, e consigo mesmo, e isso é um dos pontos que é muito negativo no melancólico. Nada do que ele faz está 100% bom, então ele nunca se sente bem, né? Eu fiz aquilo, mas eu devia ter feito melhor. Eu fiz aquilo, mas eu devia ter feito melhor. E ele sofre por isso. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele percebe que ele é uma potência na mão do Senhor. Amém. Para os melancólicos, ser fiel não é esforço. Ser fiel é uma coisa nata dos temperamentos melancólicos, do melancólico. Eles são fiéis por natureza, eles são amigos, e ele daria sua vida pelo seu amigo, pela sua família, pela aqueles que ele amam. Isso é uma característica linda do temperamento melancólico, né? Ele vai terminar o que começou, ele vai executar o trabalho que prometeu fazer. Por conhecer e ser tão perfeccionista e julgar tanto suas atitudes, nunca um melancólico vai dizer para você que pode fazer algo que ele não possa, porque por ser perfeccionista, ele só vai dizer para você, só vai fazer o que ele pode fazer, ele só promete o que ele pode cumprir, entendeu? Josi, calma, Josi. Josi está falando que começou a live semana passada achando que ela é colérica. Mas semana passada se identificou com sanguíneo, agora a gente sabe mais. Eu posso arriscar, Josi? Espere até o final da live de fleumático. Eu acho que você predomina fleumático, mas depois você vai ver. Mas eu penso que você tem um pouquinho de sanguíneo, enfim. Não gosta de ficar em evidência. Se o sanguíneo gosta de aparecer, se o colérico gosta de liderar e vai se oferecer para isso, você não precisa chamar um colérico para liderar. O melancólico, ele não gosta de aparecer. Pensa naquela pessoa que faz as coisas, mas gosta de ficar nos bastidores. Ele gosta de se sacrificar, é um temperamento dado ao sacrifício. Geralmente são pessoas que escolhem profissões, né? Dizem que todo médico, ou quase todos os que vão para esses lugares da assistência a países necessitados, Cruz Vermelha, né? São pessoas com temperamentos predominantemente melancólicos. Conhece suas limitações. O melancólico é muito reservado. Ele raramente expõe suas ideias e suas opiniões se não lhe forem pedidas. Ele não fala muito da sua vida, ele se reserva. Ele é confiável demais. Quer falar um segredo, fale para o melancólico, né? Ele não vai falar o que você disse, ele guarda, porque ele é muito reservado. É confiável, já falei. Se você pedir um conselho a ele, saiba que ele vai te dar um conselho bem pontual e bem importante, porque o melancólico não dá conselhos de qualquer maneira. Ele pensa, analisa e quando ele te aconselha, ele já chegou a uma conclusão. Não desperdiça palavras, não é de falar demais como sanguíneo ou de ríspido como colérico. Ele fala o que tem que falar. Ele é preciso em se expressar. Ele demonstra o que ele precisa demonstrar. Quer falar alguma coisa desse? Não. Agora vamos aos defeitos do melancólico, irmãos. Vê se você se identifica com isso, né? Que eu vou falar agora. Vingativo. O melancólico, como o colérico, são vingativos. Sendo que o melancólico é um vingativo irado. O melancólico é um vingativo magoado. Não sei se
eu me expressei direito nisso. É aquela pessoa que quer se vingar porque tá sofrendo. O colérico quer se vingar porque, pô, não vai fazer comigo, vai ficar barato, não. Só que tem um problema. É mais fácil ser um vingativo colérico para a pessoa que está sendo vingada, porque ele já reage logo. O melancólico vai fazer todo uma trama, um plano, que você não vai desconfiar. Eu estou falando de uma pessoa sem o Espírito Santo, ou não guiada por ele. Então, eu prefiro lidar com o colérico na questão da vingança do que com o melancólico. Porque ele vai pensar tudo direitinho, que isso vai dar errado. Pessimista demais. Por ele ser muito perfeccionista, analítico, ele vê sempre o lado ruim das coisas. Do que não pode acontecer, do que pode dar errado, do que ele vai sofrer nessa caminhada. Então ele é muito pessimista. Quando o colérico é muito otimista, o melancólico é muito pessimista. É o mais egocêntrico dos temperamentos. O que é isso? É o temperamento que pensa mais em si. Não é que ele seja muito egoísta, mas ele pensa muito em si. Ele pensa nas suas dores, na sua vida, nas suas coisas, entendeu? Me identifico, mas também vejo muito do fleumático, também acho. A Daniela falou ali, né? E quando ele se autoanalisa, irmãos, ele para. Porque ele não encontra, por ser muito perfeccionista, ele vai encontrar sempre mais defeitos do que qualidades. Ele preocupa-se, um cristão melancólico, irmãos, preocupa-se muito com a sua vida espiritual. Ele vai querer se santificar, ele vai querer deixar as coisas, mas ele vai estar sempre se cobrando. Falta ainda mais de mim. É aquele cristão que vive se culpando e precisando a cada dia melhorar, né? Eu costumo também querer incluir que a pessoa que se identifica como predominante, ou seja, aquilo que permeia a vida dela é o melancólico, ela tem que buscar muito a Deus. Muito. Porque eu vejo, não na Cláudia hoje, mas pelo que ela fala, e às vezes quando está em alguma situação emocional, o dia para ela, quando ela acorda, é cinza. Ou seja, se ela não estiver ali buscando ao Senhor, na comunhão com Deus, ela não consegue reagir. Assim, ela levanta a hora e as coisas melhoram. Então, assim, essa questão do melancólico, nessa parte, precisa muito estar em Deus. E de repente você está se achando assim. Que você não consegue reagir, levantar da cama, você não consegue executar os planos que você tem, sabe? Pode ser uma ausência. A Camila colocou ali, sim, o Silvio é muito dedicado à vida espiritual. O melancólico, ele tem muito isso, né? De querer se dedicar à vida espiritual, de sacrificar-se. Se eu tenho que deixar, eu vou deixar. Se eu tenho que me punir, vamos dizer assim, eu vou fazer isso, porque ele é tendencioso a isso. A Graça falou, acho que sou melancólica. Penso muito antes de tomar qualquer atitude, sou detalhista e perfeccionista. Não sou muito de falar, prefiro ouvir. Isso. Mas não sou triste ou para baixo. Porque você pode ter as características de um outro temperamento. Sim. Eu ouvi uma vez o pastor Cláudio Duarte falando dele e da esposa dele. Provavelmente ela é melancólica ou fleumática, porque ela acorda séria, com o rosto abatido, ele já acorda rindo. Aí você imagina, né? Esse casamento, ele rindo, querendo falar e ela calada, né? E realmente o melancólico é muito assim, ele acorda triste. Ele se deixa levar por mórbidas condições mentais, ou seja, amados, ele sempre pensa o lado triste da coisa, ele sempre vai ver o lado sofrido da coisa. Eu já até dei uns exemplos aqui, porque ele tende a isso, ele tende a ser levado pelas condições mórbidas, ele preocupa-se demais, ele é hipocondríaco, ele fica se procurando doença no corpo, ele fica uma dor de cabeça, ele vai logo pensar que é um tumor, né? Se ele sente uma dor de garganta, já é um câncer, porque ele tende a pensar sempre o pior. E aí o Dr. Google que aguenta, né? Aguenta. Vai lá procurar saber o porquê desse sintoma, né? É verdade. Tudo lhe atinge muito, irmãos. Então, assim, se você tem uma pessoa melancólica ao seu lado, tenha cuidado como amigo, como esposo, como filho, como mãe, como pai. Esposo. Porque o melancólico, ele tem os sentimentos à flor da pele. E às vezes uma palavra que você fala com ele num tom diferente fere, machuca. Então não é que você vai andar pisando em ovos, mas é entender que essa pessoa que está ao seu lado não é movida dessa forma. Você, em vez de ajudar, vai estar atrapalhando, né? Ele é desconfiado. Ele sempre tem suposições desfavoráveis a respeito dele.
Então, é um temperamento muito difícil, irmãos. Por ser muito perfeccionista e analítico, tende a ser pessimista. E da mesma forma que ele se preocupa com a vida espiritual, ele também tem uma tendência a se preocupar com a sua vida física. Ou seja, ele quer estar bonito, ele quer estar bem apresentado, e isso mexe muito mais com ele. Um sanguíneo, uma sanguínea, minha filha, ela vai estar gordinha, ela vai estar do jeito que tiver, e ela é a cara, né? Mas já a melancólica, se tiver gordinha, se sente feia, não quer botar roupa tal, não bota roupa tal, entendeu? O que torna o melancólico inseguro e temeroso é porque ele é perfeccionista demais, né? Se você quer pensar então na qualidade do melancólico que atrapalha a vida dele, que faz ele ser pessimista, que faz ele ver as coisas sempre do lado ruim, uma pessoa que não toma decisões porque ele é muito indeciso, tudo isso devido a esse perfeccionismo. Mas quando essa pessoa está em Deus, as coisas começam a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é muito crítico. Eu queria enfatizar isso aqui. Tenha paciência com o melancólico que está ao seu lado, né? Ele é muito crítico. E eu quero destacar que ele não é só crítico com as pessoas, ele é crítico consigo mesmo, né? E isso é muito difícil. E por ser muito crítico e por ser perfeccionista, amado, deixa eu fazer uma pontuação aqui. O melancólico, por ser um amigo fiel, uma pessoa que gosta de ter amigos, ele tem pouco, mas tem amigos fiéis, ele espera muito dos seres humanos, né? Eu achei muito interessante isso aqui. Ele espera muito dos seres humanos na amizade, ele espera muito do ser humano no casamento, e quando ele espera muito, ele critica muito, e ele se fere muito, porque as pessoas não são perfeitas, né? Então, é um temperamento que tem essa dificuldade. E outra coisa que eu quero frisar aqui, muito interessante, e isso eu vivo. Eles têm alteração no ânimo. Eles estão animados agora. Daqui a pouco, ele está abatido. E isso, irmãos, eu achei interessante no livro que a gente está usando como base. Diz que até aquelas pessoas que admiram o melancólico, né? Porque o melancólico, irmãos, ele é um temperamento muito rico. Ele é um temperamento que atrai pessoas também pela sua... vamos dizer, pela sua beleza, né, de ser criativa, analítica, mas ao mesmo tempo ele irrita as pessoas ao lado dele, porque ao mesmo tempo que ele acorda dizendo, vamos à praia, daqui a pouco, se você demorar 20 minutos, ele tá abatido, não, o sol tá quente, eu não quero ir. Pra você ter noção, na semana retrasada nós fizemos a live no culto, né, fizemos a live na igreja. Antes de sair, a Cláudia falou, amor, depois do culto, vamos pra dar uma passeada de carro na praia? Eu falei, vamos. Quando saiu da igreja, eu falei, ei, cara, vamos na praia? Não, amor, não quero, não tô com vontade mais. Você vê essa oscilação de, não é de humor, mas a questão de querer, já passou a vontade. É mais ou menos isso que ela está explicando. A Camila botou, às vezes parece bipolaridade, certo? Eu às vezes até me perguntei, sim, será que eu teria que ir ver isso? Porque ao mesmo tempo que eu estou eufórica, parece que agora eu me fico mais apática. Você já deu a qualidade do melancólico? Já dei? Já falou as qualidades do melancólico? Tô falando. A qualidade, não é defeito. Já falou, já? Não foi o primeiro? Não, porque o Wagner falou, cadê as qualidades do melancólico? Cadê você, Wagner? Me ajuda aí. O perfeccionismo é uma qualidade. Deixa eu voltar aqui, Wagner. Só pontua. Pontuar. Ai, meu Deus. Rapidinho, irmãos. Fica aí. Não vai embora, não. Ai, subi demais. Não, você tá pegando ali. Peraí. Habilidoso. Ó. Minucioso. E por ele ser minucioso, tudo que ele faz bem feito. Sensível, essa sensibilidade é ruim, mas é boa porque ele sente a dor do outro, ele consegue entender o outro. É um bom conselheiro porque ele analisa e dá conselhos eficazes. O perfeccionista é bom porque ele faz as coisas bem feitas. Idealista, ou seja, ele idealiza muitas coisas. Por um lado, se ele botar em prática, vai ser bom. O problema é que o melancólico ele fica muito no campo das ideias. Sim. É leal. Quer ter ao seu lado alguém fiel, leal, é um melancólico. E dedicado. Ele vai te amar, ele vai cuidar de você, ele vai ser fiel, vai ser leal. Sim. Ele não vai te trair, ele não vai falar mal, né? Porque ele é assim, é dele. Tá, ô Wagner? Gostou aí? Então, a Tamires está falando é verdade. É porque
é tudo tão extremo que Isso. parece que é tudo ruim. Isso, Clamir, boa! Boa leitura, é isso mesmo. Desse jeito. Mas não, o melancólico tem excelentes qualidades, sim. Tá? E não fica olhando só pro lado negativo, não. O seu mau humor provoca a ira até em quem o admira, porque ele muda de repente. Ele foge da realidade. Isso, irmãos, eu posso dizer pra você, é uma verdade muito grande. Ele foge da realidade pela prática do devaneio. André. Mas o que acontece? O melancólico, se ele está vivendo uma situação triste hoje, ele tende a ir para o passado. Ou desejar um futuro maravilhoso. E no presente ele está em devaneio, paralisado. Tá entendendo, irmãos? Por que é ruim isso? Isso é perigoso demais, porque paralisa ele. Ele está sofrendo, então ele vai viver coisas que ele foi feliz no passado, ou vai sonhar com um futuro melhor, mas no presente ele está paralisado, né? Isso é muito ruim, e eu fiquei assim, né? Paralisa e pode levar a pessoa à esquizofrenia. É muito sério, né? Porque são pensamentos, é um temperamento muito emotivo, que é mexido muito pelas emoções, né? É isso. E queridos, do jeito que o mundo está, o melancólico tende a manifestar mais, eu digo, sem estar controlado pelo espírito ou guiado. Tende a, diante das situações todas, a manifestar o lado negativo. Por quê? Ele vai olhar para toda essa circunstância, vai ter medo de sair, dependendo, porque ele vai olhar o que pode acontecer com ele. Ele vai ver a questão das empresas fechando, do desemprego, pessoas passando necessidade. Ele vai, a cada dia, sim, fechar em si mesmo. Sim. Então, até nisso, precisamos ter noção do que a gente está fazendo com a nossa vida. O melancólico, principalmente. Porque se ele não reage diante das adversidades, ele vai se fechar. E aí, depressão, angústia e, consecutivamente, sim, o Senhor, morte. Amém, e você vê, Wagner, você falou que eu não falei qualidades, eu falei da fidelidade, né? É aqueles que terminam o que começam, eles não prometem o que não podem fazer, né? Não gostam de ficar em evidência, se sacrificam, é um dos temperamentos que mais se sacrifica. Então, eu acho que é isso. Tá passando muito. Agora eu vou falar do fleumático. Você vai falar do testemunho, né? Calma. A Cláudia não é melancólica, mas está com característica no estudo de sanguíneo, né? Sanguínea. Então, não, queridos, nós falamos hoje sobre o colérico e o melancólico. Na minha vida, antes de Cristo, eu tive uma vida muito... E eu não fui criado num lar, como a Cláudia falou na live passada, num lar conturbado. Embora sem pai, ser uma referência de homem. Porém, como eu fui criado no lar com 3 mulheres, minhas irmãs mais velhas, eu comecei a ter amizades com pessoas da minha rua e ali aprender algumas coisas. Graças a Deus eu não me envolvi com drogas, mas eu me envolvi com prostituições, eu me envolvi com certo tipo de bebida. Então eu comecei ali a questão do futebol, conhecer pessoas. O que aconteceu? Coisas aconteciam que eu não sabia lidar. Por exemplo, se eu estivesse no futebol e acontecesse algo de desacordo com ali, eu brigava, eu era brigão demais, eu xingava. Queridos, irado, de 10 palavras, 9 eram palavrões. Eu era pessoa que, como falei antes, de vingativo. Uma vez eu trabalhando numa empresa da loja Americanas, eu passei do meu horário de almoço. Eu estava errado. E isso já tinha acontecido várias vezes. O meu supervisor me chamou na sala e me deu advertência. Sabe o que eu fiz com ele? Eu tramei toda uma situação com colegas meus da favela da Maré para a gente prejudicar o carro dele. E fizemos isso. Com relação aos meus relacionamentos, eu era uma pessoa que, se eu brigasse com a minha namorada, discutisse e eu estivesse certo, ela tinha que vir até mim, porque eu sabia que ela me amava, então eu sabia que ela viria até mim, entre aspas, rastejando, e era o que acontecia. Eu era uma pessoa que traía demais, eu era uma pessoa
como eu falei, de palavrão, mas eu mentia demais. E pasmem, eu acreditava na minha mentira. Eu era uma pessoa violenta demais. Eu brigava demais. Uma vez, eu saindo da casa da minha ex-namorada e sem camisa, eu só andava sem camisa, igual né? E voltando, um homossexual mexeu comigo. Eu tava com tanta raiva por conta do meu namoro que eu voltei e peguei na cara dele e bati assim, olha só. Bati na cara dele assim, eu vou sair daqui. Se eu olhar para trás e você estiver me olhando, eu vou voltar aqui e vou fazer isso contigo. Graças a Deus não fez. Eu brigava na rua e um dia um cara puxou a arma para mim. E eu falei na cara do cara, você é covarde? Vem na mão. Ou seja, eu era uma pessoa, fora a questão também, queridos, da prostituição, que não convém falar aqui. Mas a Cláudia sabe, contei tudo para ela. Então, eu era uma pessoa que já briguei com polícia, já passei quase em cima de pé da esposa, de matador. Enfim, a minha mãe e as minhas irmãs e amigos meus tinham medo de mim. Até hoje, ainda há um resquício com as minhas irmãs. Embora ela já veja transformação em mim, que elas olham para mim e ficam com receio de falar algo para mim, achando que eu vou tomar alguma atitude. Então isso é consequência do meu pecado lá atrás. Enfim, N situações, eu corrigia pessoas na frente dos outros, eu via que a pessoa estava errada, aí entra a questão da altivez, estava errada, ela falou errado, eu corrigia na frente dela, muito prepotente. Eu falava alto demais, como eu falei, eu não pedia desculpas, enfim, N situações, querido. Eu queria deixar apenas isso para você, e não tem como falar mais as outras coisas. Eu quase matei uma pessoa, porque um homem, um pouquinho mais de idade do que eu na época, ele passou por trás da minha mãe e de outras meninas e falou besteiras, né, de forma de baixo calão ali. Só por saber que a minha mãe estava, eu tramei toda uma situação com o meu cunhado para ver se ele me emprestava uma arma dele, que eu ia matar a pessoa só por conta disso. Eu uma vez no campo de futebol, eu estou contando isso, querido, para você ver o que Deus faz. Eu uma vez no campo de futebol, meu Deus, quando eu lembro, eu sinto até uma certa ânsia de vômito. Eu no futebol, jogando, eu sempre gostei de futebol, e uma pessoa, ela não estava embriagada, mas ela estava alcoolizada, ela estava me batendo direto. E ele, na terceira vez que ele me bateu, eu falei, rapaz, você vai me machucar. Ele falou assim, futebol é para homem. Na hora que ele botou a bola para chutar, eu corri, pulei com os 2 pés no peito dele e comecei a bater. Só que nisso eu pulei, eu ia pisar com os 2 pés na cabeça dele. Na hora eu escutei alguém gritando lá da rua para eu não fazer, e eu saí e continuei batendo, os filhos dele vendo. Então, para você ter noção, o que um temperamento mal controlado, e eu não estou falando nem a metade do meu testemunho, um temperamento mal controlado ou não controlado pelo Espírito Santo, ele pode fazer com a sua vida, ele pode destruir a sua vida. Amém, queridos? É só isso que eu queria deixar, porque senão vai alongar muito, mas o testemunho é grande. Aleluia. E eu não consigo, irmãos, eu que convivo com o Marcelo, intimamente, há 9 anos, vamos fazer 10 anos de casados, ele fala essas coisas, eu não consigo ver isso. É claro que eu percebo que ele tem um jeito enérgico, em algumas situações ele é meio nervoso, mas essa coisa de tão aflorada, para vocês terem uma ideia, irmãos, no nosso relacionamento, quem pede desculpa é ele. Hoje, as poucas vezes que a gente brigou, que a gente discutiu, as poucas vezes que a gente se desentendeu, quem veio foi ele. Porque eu vejo que Deus ainda tem que tratar isso em mim. Algumas coisas nesse sentido da mágoa, Eu sou uma pessoa sensível a isso, Hoje não tanto quanto antes. E como o Marcelo falou do temperamento dele, o meu aqui em casa, nós somos colérico e melancólico predominantemente. Eu sou melancólica, eu fui uma criança melancólica. Minha mãe conta, na época contava coisas pra mim que era muito isso, uma criança triste, uma criança que não era muito de brincar. Se eu machucasse o dedo, eu ficava andando com o dedinho por dentro de casa, pedindo para beijar, aquela coisa manhosa, dengosa, mas de mim, porque minha mãe criou os 3 filhos de maneira igual,
E eu poderia, irmãos, ter sucesso, ter tido muito sucesso na minha vida. Só vou dar um testemunho, né, para não nos alongar. Quando eu me formei, eu passei na UFRJ e eu fiz o meu trabalho final de curso. E eu não achei que o trabalho estava bom. A minha orientadora era uma doutora em Química e ela falou: Cláudio, seu trabalho está excelente. Eu não queria apresentar o trabalho e foi uma luta e eu fui apresentar o trabalho sofrendo. Em resumo, amados, eu fui... Na banca tinham 4 professores e lá o UFRJ você não tem menos que mestre. E todos gostaram muito do meu trabalho, ao ponto de me convidarem para ir para uma feira em São Paulo, querendo que eu participasse dando, fazendo observações em uma revista de química. Aí eu pergunto a você, eu fui? Não, porque eu não me sentia capaz. Eu falei, eu vou para São Paulo sozinha, jamais. E eu não era nova, irmãos, eu tinha 30 e poucos anos. Mas esse temperamento sombrio me fez não ter mais do que eu poderia ter. Porque a gente sempre pensa demais, a gente sempre fica muito sofrimento. Eu, por muitos anos, eu sofri com a minha adolescência, com a minha infância, e aquilo ficou no meu pensamento. Eu tinha baixa autoestima, né? O melancólico, ele é tendencioso a isso. E eu sofria muito, irmãos. Eu lembro que uma vez eu mostrei uma foto à minha pastora Lídia, uma foto minha com 21 anos, e a pastora Lídia falou: nossa, Cláudia, que olhar triste é esse? Se eu pego as minhas fotos da juventude, eu era uma menina triste, né? Eu não me achava bonita, eu não me vestia bem, eu sempre era ruim de tudo. Mas mesmo assim, pela graça de Deus, né, as orações da minha mãe, eu fui criada no meio evangélico desde pequena, e isso me fez acreditar um pouco. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor me transformou. Tanto que esses dias eu fiz um teste do temperamento na Cada Bárbara e deu que eu tô 47 melancólica por cento e 30 e pouco sanguínea. E alguns porcentagenzinha dos outros. E você vê, o sanguíneo é o quê? Uma pessoa alegre. Eu louvo a Deus, né? Porque eu não sou mais a Cláudia triste. Deus tem me transformado. Porque eu lembro que quando eu tive o primeiro contato com essa teoria, o meu temperamento era plenamente melancólico, né? E hoje o Senhor tem me transformado. E eu louvo a Deus por isso, né? E me colocou ao lado do Marcelo, que é colérico, e colocou ele ao meu lado e eu ao lado dele para que a gente possa se ajudar. O Wagner fez uma pontuação ali: o sanguíneo com o melancólico se completam e o colérico com o melancólico também, porque vocês precisam dessa pessoa que puxe, dessa pessoa que faça você parar. E a gente que é melancólico precisa do nosso lado alguém que chame a gente, reage, vem, você pode, você vai conseguir. E eu sinceramente me tornei uma pessoa muito melhor depois que me casei com o Marcelo, né? Eu me tornei uma pessoa mais forte, mais decidida, né? Muito indecisa, eu era muito indecisa. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa diferente, sou alegre, né? Luto com o meu temperamento, porque é nato, né? A gente tem que lutar, mas eu sou bem diferente do que eu era, né? E é um temperamento difícil, irmãos, né? Muitos, acho que dos 4 temperamentos é o mais sombrio, né? E isso é muito ruim. Eu acho que é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Querido, se você tem uma pergunta a fazer, uma pontuação, pode colocar aí. A gente ainda vai dar um tempinho para você, a gente já está terminando. Eu queria falar uma coisa, que se você que hoje entregou a sua vida a Cristo, eu vi o comentário da Josi ali, eu não vou nem contar o meu. Testemunho se conta quando é necessário, né? Mas eu digo assim, porque eu tenho encontrado com pessoas que o passado dela os condena, né? O passado dela aprisiona pelas coisas ruins que elas fizeram no passado. Antes de Cristo, logo no início que eu entreguei minha vida a Cristo, o passado me condenava muito, porque eu fiz coisas, querido, uma coisa que eu não falei aqui. Eu ajudei né? Eu não gosto de lembrar, né? Mas eu levei uma pessoa. Na verdade, eu até incentivei. Ela estava com essa intenção, mas eu não mudei o pensamento dela a fazer um aborto. Eu levei essa pessoa lá e a trouxe, porque fica fraca. Então, isso permeou minha vida por muitos anos. Você ajudar alguém a tirar uma vida.
de uma criança, e você sabe o que eu estou querendo dizer. Então, se você cometeu algo no passado e o Senhor já te resgatou de todo mal, não permita que o diabo ele te condene por isso que você fez no passado, porque o Senhor levou na cruz, o Senhor te libertou. Então fique com isso. E eu botei aqui no final do meu resuminho que eu fiz para dar o meu testemunho, eu coloquei assim: como eu venci tudo isso? Ainda tem algumas coisas a vencer. Cristo. Eu identifiquei as minhas fraquezas e as depositei aos pés do Senhor. E falei: Senhor, me ajuda, porque sem ti eu não posso fazer nada. Tenha pessoas que te encorajem, mas tenha pessoas que, como a Camila falou, que te exorte. Não queira pessoas apenas no seu lado para falar das suas qualidades. Você tem qualidades, claro, todos temos. A Cláudia falou, mas você também tem defeitos. Não, fraquezas. Fraquezas, dentro do temperamento, né? Fraquezas. E eu falo defeitos por quê? Não defeito, porque do caso do seu caráter, por causa da sua vida antes, né? A palavra defeito. Então que você encontre pessoas que falem assim, cara, como eu falo com o Wagner tá aí, né? Eu chamo o Wagner de meu carrasco. Por quê? O carrasco é aquele que leva alguém para forca, para morrer. Lembra da pregação da morte do eu? Ou seja, o Wagner olha para mim e fala: Marcelo, cara, eu acho que tu tá errado nisso. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Claro que ele é maduro, eu também tenho uma certa maturidade. Então isso não me faz amá-lo menos. Muito ao contrário, eu falo: não, cara, eu tenho uma pessoa que me encoraja e que me exorta e que chama minha atenção. Na questão do temperamento é muito isso. A Cláudia me chama a atenção. Eu chamo a atenção dela. Mas por que ambos acatam a isso? Porque entende que um ama o outro. Eu queria deixar essa palavra para você. Isso. E assim, eu queria fazer aqui, né? A gente ainda tem uns minutinhos. Eu acho que seria bem interessante o que eu vou colocar agora. Aí semana que vem nós vamos falar do fleumático e vamos fazer umas comparações também. E depois nós vamos fazer uma live de família, né? Casamento. Como que os temperamentos lidam com as pessoas, né? Por exemplo, o sanguíneo, ele gosta de gente. Pensa numa pessoa que gosta da casa cheia, gosta de estar com os amigos, gosta de estar com pessoas. Nada. O sanguíneo é assim, né? Ele é um amigo displicente, porque ele tem muitos amigos, mas ao mesmo tempo ele deixa os amigos e faz novos amigos. Esse é o sanguíneo lidando com as pessoas. O colérico lidando com as pessoas, como é que é? Ele costuma utilizar as pessoas em benefício próprio. Esse é um defeito. Ele tem capacidade de motivar e dirigir pessoas. Ele não tem medo de ficar sozinho. Que é uma pessoa que não tem medo da solidão é o colérico, porque ele se basta. Verdade, gente. Mas não deixa o sanguíneo sozinho, gente. Ele precisa de gente. Fica depressivo. Ele fica depressivo. Ele tem que estar em movimento, mas com pessoas, com gente. Agora o melancólico. Ele se aborrece com pessoas. Quer ver um temperamento que gosta de ficar sozinho também é o melancólico. Mas é porque ele não gosta de ficar no meio de gente. Ele gosta da casa dele, ele gosta de estar com ele, pensando, analisando. Ele fica muito bem com ele mesmo. Agora, é um amigo fiel. Quer ter um amigo fiel? Escolha o melancólico. E o fleumático? Ele analisa as pessoas. Ele é muito analítico com as pessoas. Ele tem amigos, mas todo mundo dentro da... Esse negócio das portas da minha casa também não. Então, irmãos, semana que vem nós vamos falar sobre o fleumático e eu vou pontuar essas coisas, como cada temperamento age com um propósito de vida. Geralmente os sanguíneos não precisam de um propósito de vida, eles vivem. O colérico tem que ter um propósito. E o fleumático e o sanguíneo e o melancólico, né? Como é que são as atitudes diante das oposições? Como é que são as atitudes diante da vontade de Deus? Como é que são o relacionamento com Deus? Né? Como é que é você nas adversidades, no seu relacionamento com a família? Nós vamos falar sobre o fleumático e vamos pontuar como cada temperamento age nessas situações. Depois nós vamos fazer uma live sobre
família, casamento, né? Como é que é o casamento de um colérico com uma melancólica, de um fleumático com uma sanguínea e por aí vai, filhos e pais. E depois eu gostaria de fazer também terminar, né? Fazer uma conclusão. Então, amados, que você possa entender que você é como é, porque você tem uma história de vida, mas você trouxe alguma coisa com você. Mas que Deus pode te tornar uma pessoa mais forte, mais decidida, mais calma, mais amorosa, né? Mais perdoadora, menos vingativa, que fale menos ou que fale um pouco mais. Pode tirar a tua timidez, tá bom? Alguém já se identificou? Não como, querido, você pode ter um pouco de cada, mas assim, eu acho que eu sou predominantemente isso. Só falta agora o fleumático, amém? Outra coisa, eu já vou me adiantar no que a gente vai ter nas próximas lives. Após essa próxima live de temperamentos, nós falamos, lembra do casamento? Entramos agora nos temperamentos e vamos falar de algo muito poderoso para a vida cristã e até dentro de um complemento, de uma soma poderosa que vai ajudar muito nos temperamentos, que é o fruto do Espírito. Nós vamos ter lives aqui sobre o fruto do Espírito. Aí deixa eu te perguntar, quantas vezes você pediu a Deus assim, Senhor, me dá paciência. Senhor, aumenta o meu amor. Senhor, me dá domínio próprio, que se o Senhor me der força, o Senhor já viu. Quantas vezes você falou isso? Então é necessário entendermos o fruto do Espírito. Amém? Vai ser ótimas lives que eu creio que o Senhor vai nos direcionar. Alguma pergunta aqui? Ou algum comentário? O Vinícius perguntou sobre os testes. Eu fiquei de colocar, né, hoje, trazer para vocês, vou ficar devendo. Mas semana que vem eu prometo que eu coloco, porque existem muitos testes na internet. Tá? Muitos. Se você entrar, Vinícius, e botar teste de temperamento, você vai achar vários. Mas existem alguns, assim, muito extensos, né? E era bom a gente dar um para todo mundo fazer o mesmo. E assim, queridos, como o Wagner falou assim, aumenta o tempo das lives, estamos de quarentena mesmo. Coloquem agora, se vocês quiserem, e assim, queridos, a gente não vai de repente atender a todos, mas numa unanimidade, numa soma, a gente pode tentar fazer, né? O que vocês gostariam de aprender? É um estudo bíblico, dia de terça-feira é estudo bíblico. O que vocês gostariam de aprender acerca da palavra de Deus? A gente tentará, de repente, trazer esse estudo bíblico para você. Amém? Então, gente, talvez você esteja se perguntando assim, poxa, mas eles não leram nenhum texto bíblico. Mas é porque a gente está mostrando as características. Depois a gente vai dizer, porque o que faz com que os temperamentos vençam suas fraquezas é o Espírito Santo. É você ter o fruto do Espírito, que tem características que cada temperamento precisa mais do que o outro. Sim. Se você perceber, o colérico, ele é insensível. Ele precisa de quê? Amor, bondade, longanimidade. Já o melancólico não precisa tanto de amor, porque ele é sensível à dor do outro. Ele tem a sensibilidade, entenderam? Então, a gente vai falar isso na última live, na conclusão final. Quando você se torna um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. O Carlos botou aqui, acho que mais cedo, na verdade o colérico e o melancólico também se somam em alguns aspectos. Eu creio que ele quis dizer aí a questão da ajuda, né? Como? Na verdade, o colérico e o melancólico também se somam em alguns aspectos. Sim. Se somam na questão, né? Você me ajuda e isso acrescenta na minha vida. É verdade, é verdade. Nada, nenhuma pergunta, nenhuma colocação, ninguém colocou, eu me identifiquei mais com esse que aquele outro, nada? Alguém tem alguma vontade, algum desejo de aprender sobre alguma coisa? Meu testemunho... Já falou isso aqui? Você falou. Não, meu testemunho é triste e grande parte vergonhoso. Por incrível que pareça, já edificou vidas. Amém, edifica mesmo. E edifica, né? É isso aí. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Nada. A Andréia falou que fez 3 testes diferentes e deu a mesma coisa. Sim, eu também já fiz e confirmou. Sim. Não tem como, porque você vai responder, né, as mesmas coisas. Sim. O ideal também, queridos, eu fiz isso uma vez, é você de repente fazer 2 testes, mas de que forma? Como você reagiria numa pergunta daquele teste antes de Cristo?
Isso. E como você reage hoje em Cristo. Você vai ver a discrepância, tá bom? O Wagner botou ali, Reino de Deus é um bom estudo. Ó, Silvana botou, fruto do Espírito é um ótimo estudo. Isso, Silvana, vai ser próximo, vai ser após esse, em nome de Jesus, esse fruto do Espírito. E realmente, amados, fruto do Espírito é necessário. Eu costumo dizer que, e após o fruto do Espírito, se Deus quiser, a gente pode, dependendo aí, falar sobre dons. E eu costumo dizer assim, não, né? A Bíblia nos orienta. Aqui está o fruto do Espírito. Longanimidade, domínio próprio, você sabe lá, são 9. Os dons espirituais, eles têm que estar sobre o fruto do Espírito. Porque se Deus me usa para curar alguém e eu não tenho domínio próprio, eu não tenho amor, benignidade, eu me torno o quê? Soberbo. Eu me torno altivo. Sabe por quê? Quando a pessoa elogia, nossa, o Marcelo curou alguém. Não, quem curou foi o Senhor. Mas eu dentro de mim, eu me torno orgulhoso, eu me torno altivo. Nossa, tá vendo? E eu acredito nisso que foi eu. Entendeu? Então, é necessário a gente ter o fruto do Espírito. Botaram também Reino de Deus, né? O Wagner. E a Raquel tá botando assim, sou muito sensível para colérico. Então, Raquel, o Marcelo me disse que você fez o teste. Pelo que eu percebi, você predomina sanguíneo, mas você é uma mistura de colérico e melancólico, porque deram muito próximos, 22 e 27, alguma coisa assim. Predominantemente você é sanguínea, mas você pode não ter do colérico essa insensibilidade. Você tem a sensibilidade do melancólico. Tá vendo como é interessante? O Carlos falou aqui, é verdade. É porque às vezes a pessoa se identifica mais, né, Carlos? Melhor esperar finalizar o estudo. Assim podemos ter um termômetro para sabermos efetivamente onde nós enquadramos melhor. Sim, com certeza é sempre melhor esperar o final. Ela botou alguma coisa ali, a Raquel. Raquel botou. O Vinícius fala sobre perdão. Isso. Ali ela botou a Raquel, sanguíneo em primeiro lugar, colérico, melancólico e fleumático. Isso, é isso aí. Amém? Sem mais delongas, sem mais perguntas, alguém quer comentar, queridos? Porque também não adianta a gente ficar aqui sem falar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Do que foi falado até agora. Porque vocês estão em quarentena, né? Aí querem... A gente pode tentar ajudar alguma coisa. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o assunto do estudo ou sobre qualquer outro assunto, querido? Vamos lá. A gente não estudou não, mas se a gente souber responder. O que vocês acharam do teatro? O que vocês acharam? Com certeza a Cláudia interpretou muito melhor do que eu. O que vocês acharam do teatro? Falem aí. Algumas pessoas se assustaram, né? A Silvana está dizendo aí parabéns pela iniciativa. A Silvana, se eu não me engano, é amiga do Wagner, né? E agora nossa amiga. Graças a Deus, seja bem-vinda. Silvana. A Andréia Borges falou que achou que fosse verdade. Achou que fosse verdade. Andréia, vem aqui fazer o evangelismo conosco. Estamos esperando você e sua família. Tiago Costa, nem vi, cheguei depois você vê lá, vai ser top. Ia falar isso agora o quê? Ia falar isso agora o quê? Achei que fosse verdade, Josi? Alguma pergunta, queridos? A questão do perdão que o Vinícius falou é um bom estudo, né? Embora a gente consiga cair aqui, o Vinícius falou que cai aqui de paraquedas e já estamos ansiosos para a semana que vem. Muito boa live, amém. Amém. Louvado seja Deus, Vinícius. Benção. O Vinícius, querido, é o nosso amigo lá de Parque Fluminense, né? Não sei se ainda mora em Parque Fluminense. Congregou com a gente na Metodista de Parque Fluminense. E louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu casamento. Andréa Bosta louvou sim, pastor, com prazer. E a Raquel fazendo declaração de amor. Tiago Costa, meu amor, olha, que isso, hein, Tiago? Aí, ó. Que benção, hein? A Graça falou, Tiago, teatro bem perfeito. Amei, apesar do susto. Também. Então, desculpa, deu certo. A Josiane, sou bem tranquila nesses casos, mas conheço que hoje fiquei bem nervosa. Corri para chamar o Anderson. Chegou a me dar dor de cabeça. Jesus! A Verônica falou, quem não achou
É porque sabia. Quem não achou? É porque sabia que sim, ia ter um teatro. Tô no pilar agora. Tá no pilar, o Mas Vinícius. tá firme. O Wagner Sobrinho falou, com base nos estudos, será que tem uma definição do temperamento de Jesus homem? Ele era completo. Completo, querido. Ele devia ser só as qualidades. Não tem. Mesmo sendo Jesus homem. Mas ele se irou. Porque em nenhum momento Jesus pecou. Né? Então não tem como, diante do estudo, falar que Jesus tinha fraquezas. Embora ele teve um momento de... Fraquezas não de temperamento. Não, né? é um momento como ali... um ser humano. Sim, no Getsemane, né? Que ali ele teve a martidrose, que é diante de uma angústia profunda, você estourar ali aquela questão toda que a gente sabe cientificamente e suar gota de sangue. Então, mas a gente pode dar uma pesquisada, Wagner, Sim. se tem alguma coisa sobre isso, porque as bibliografias que nós temos não falam, né, Sim. sobre o temperamento de Jesus. A Daniela está falando, para quem não viu o primeiro estudo, assista depois. Foi uma introdução aos temperamentos sobre sanguíneo. Isso é coisa de fleumático, tá, Daniela? Isso que você fez aí agora é coisa de fleumático. Parabéns, fleumática. Josiane sobre teatro. Ivanete, gostou? Ivanete é minha irmã, queridos. Ivanete Augusto. Oi, cunhada. Deus abençoe minha irmã. Gostei muito do teatro. A encenação parecia real, ó. Mas os defeitos não são pecados. Não. Não. Na verdade, Nos não eram levam defeitos. a pecar, né? Era a humanidade. Eu prefiro falar assim, sabe, Vale? Era a humanidade de Jesus. Né? Em nenhum momento ele pecou contra o Senhor e nem contra ninguém. Ele chorou, mostrou a humanidade dele. Irou, mostrou a humanidade dele. Irar, irmãos, quando a gente fala que o colérico é irado, é assim, porque se eu vou conseguir me expressar, irmãos. Por exemplo, existem pessoas que vivem irada. Não sei se você já conviveu com gente assim, né? Eu vou dar um exemplo que tem na bibliografia. A esposa do pastor, de um dos escritores do livro, diz que ela estava num ônibus. Qualquer temperamento pode se irar. E entrou uma senhora de bengala. E quando ela entrou, demorou a subir a escada, né, e tal, e as pessoas dentro do ônibus já bufando, porque estava demorando. Quando ela sentou, ela, gente, me perdoa, e riu, que dia lindo, tal. Quando passou mais um tempo, entrou uma outra pessoa, quase nas mesmas condições, mas com uma cara tão fechada, tão séria, e sentou na frente dessa pessoa que a esposa do pastor identificou como sanguínea. Ela não se conteve, ela, você tá bem? Não, entendeu? Porque o sanguíneo, ele vive a vida, até nas dificuldades ele procura estar rindo, estar alegre. Provavelmente essa senhora que entrou no ônibus, ou ela era colérica, ou era melancólica. Porque o jeito de ser carrancudo, né? Ou ela era triste, ou ela estava irada, né? Então, quando a gente fala que o colérico é um temperamento irado, é aquela pessoa que vive... É mais ou menos assim, como é que eu dou o nome? Pisou no meu pé, no meu calo eu revido. Mexeu comigo, eu rodo a baiana. Esse tipo de gente, né? Que é um pouquinho assim, né? A Lúcia Cristina, a Lúcia também congregou com a gente lá no MAAG. Falou que muito bom estudo, entrei hoje, já gostei. Que Deus abençoe, tá, Lúcia? Manda um beijo aí pra sua família, né, toda aí, seu irmão. O Carlos Coutinho botou aqui, sobre sugerir os assuntos, temas, poderia fazer sobre empatia, né? Eu penso que a empatia, ela vai encaixar muito bem no fruto do Espírito, né? Na questão de alguns gomos do fruto, entendeu, Carlos? Mas a gente pode dar uma olhada assim, tá bom? A Silvana Mello botou, queria ser predominantemente sanguínea. Ai, amada, mas sanguíneo também é tão complicado. Assim, eu entendo. Você queria as qualidades dele, né? Isso, mas inevitavelmente a gente vem com os defeitos também. Defeitos não, fraquezas. Tá, desculpa, fraquezas. É porque a gente usa mais defeitos. Fraquezas também do Isso, irmãos, aprenda isso a partir de hoje. Quando você vê que alguém tem uma fraqueza, não chame de defeito. Eu tô aprendendo. Porque não é defeito, né? É próprio daquele temperamento. Sim. Ele não é assim porque ele quer e ele não vem com defeito de fábrica. Porque Deus não fez ninguém com defeito de fábrica. Verdade. Todo mundo queria as qualidades do sanguíneo, Sim. Eu costumo falar com a Cláudia, queridos, hoje, claro, né? Hoje,
que eu amo o meu temperamento. Eu amo, porque eu gosto da praticidade. E assim, eu vejo como a Cláudia, nas suas limitações de temperamento, às vezes, né? Como ela reage. Eu falei, nossa, eu não queria ser assim. E eu vejo algumas questões do sanguíneo, eu falo, eu não queria ser, entendeu? Então assim, em Cristo, você que se identificou como sanguíneo, você vai se amar como sanguíneo. Em Cristo, você que se identificou como melancólico, você vai se amar como... Eu penso assim, porque Deus nos fez assim, sabe? O temperamento, como foi falado, nasceu com a gente. Agora, isso pode ser piorado ou melhorado de acordo com a sua vida, como foi falado. Se você é criado num lar desestruturado, eu falo desestruturado não financeiramente, eu falo desestruturado de caráter, de amor, sem amor, na verdade, isso pode, de forma negativa, atrapalhar a sua vida, o seu crescimento, entendeu? Então eu penso nesse sentido, da questão de suas qualidades. Fala. A Daniela falou que ela é tão melancólica que até as qualidades dos melancólicos ela viu como defeito. Não. Perfeccionista não é defeito dentro de uma medida saudável. Né? O outro ali, eu esqueci o nome também, que as pessoas acham, né, que é defeito, mas sendo guiada, não. Teve uma outra comentário aqui. Todo mundo queria tal. Os sanguíneos são admiráveis. Queria ser igual a Andréia Almeida. Já falei, tá. A Verônica, todos os temperamentos têm suas qualidades e todos também têm suas fraquezas, sim. Flávio fala, seja bem-vindo, Flávio, boa noite. Enfim, é isso. Não teve muitos temas. Assim, eu vou falar sobre a questão do... Por que seria melhor ser um sanguíneo, né? Porque o sanguíneo, ele vive a vida mais intensamente, né? Ele vê a vida como uma festa. Ser melancólico é um pouco complicado porque a gente sofre mais, irmãos. Tudo tem um peso maior. O fleumático e o colérico são os mais práticos, né? Eles são práticos, vocês vão ver semana que vem. Tá incomodando, tira. Tá errado, conserta. Colérico. Né? O colérico e o fleumático são assim. Sim. Né? Já o melancólico, por exemplo, vou falar sobre uma situação pra gente fechar aqui, né? Se você tem um relacionamento com uma pessoa, tá namorando, tá se conhecendo, e você começa a ver coisas que não são muito legais, não te agradam, né, no caráter daquela pessoa. O colérico, ele vai falar, se não mudar, ele vai ser prático. Tchau. O fleumático vai analisar, vai pensar, vai falar, eu vou terminar isso agora. O sanguíneo vai levar a coisa mais na bagunça. E o melancólico vai achar que a culpa é dele, porque aquela pessoa é daquele jeito. Tá entendendo? Ele me trata assim porque no fundo eu mereço. Então, amados, a gente precisa entender, né, e pedir ao Senhor que nos transforme a cada dia para que a gente possa ser melhor a cada dia, no sentido de ser mais feliz, de viver a vida com intensidade, porque Cristo nos prometeu vida plena, né? E ser um melancólico triste não é uma vida plena. Uma pessoa que sofre demais, que, né, analítica demais. Ser também uma pessoa irada, nervosa também não é bom. Ser também um inconsequente, um alegre a vida toda também não é bom. Ser também uma pessoa que sempre se esquiva de tudo também não é bom, né? Sim, Silvana. A Cláudia não vai poder pegar os livros lá, não, né? Não desse livro só, não. Ela tá falando de outros livros. Semana depois, que vem é melhor. Depois, na semana que vem, eu vou separar todos os livros que a gente tem aqui que ler, autores bons, e vou colocar para vocês, sim. A Silvana falou. Uma coisa, querido, como pastores, que eu sempre... As pessoas vêm até mim pedir ajuda em todas as áreas, emocional, espiritual, enfim. E ela abre o seu coração para mim, ou para a Cláudia, se for homem, a gente tem essa ética, e eu sempre pergunto, você identificou qual é o problema? Não. E aí, junto, a gente se identifica, e eu falo para essa pessoa, olha só, querido, ou querida, se eu estiver com a Cláudia, eu identifiquei. E como que a gente vai vencer? E eu pontuo, a gente vai vencer assim, 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 assim. Você vai fazer isso, 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 isso. Aí o que acontece? Depois a gente vai ler os comentários. Um mês depois, e aí a gente tem a prestação de conta, a gente liga, a gente marca de novo, a gente tem essa pegada. Eu pergunto à pessoa, e aí, como é que foi? Nada mudou. Mas por que não mudou? Aí ela fala, não sei, eu sei o que aconteceu, eu não consegui vencer.
E aí eu falo para a pessoa assim, mas você fez tudo que a gente pediu para você fazer? Ah, não deu para fazer. Então, querido, o que eu estou querendo dizer aqui? O colérico, ele, pela praticidade, ele faz a leitura, né? Ele, hoje, em Deus, uma pessoa vem lá falar as suas mazelas, seus problemas emocionais, eu abraço, eu choro junto, coisa que no passado eu não teria paciência. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pela praticidade, a gente tem que resolver o problema. Só que muitos atrelam essa questão de resolver apenas com a ação de Deus ou a ação de uma outra pessoa. Essa pessoa que está fragilizada, ela não sabe, mas ela tem que entender que ela é a maior responsável, claro, com a ajuda de Deus e do seu amigo, para a mudança dela. Ela vai sofrer na carne por algumas situações. E isso faz parte do processo. Porque o interessante é que as pessoas acham que a mudança não vai gerar nenhum esforço dela, não. Vai gerar o maior esforço dela. Então por que eu estou querendo dizer isso? É que se você acha que precisa mudar, se você acha que identificou fraquezas, né? Ó, eu estou mudando. Fraquezas no seu temperamento, comece hoje a fazer o quê? Orar ao Senhor, claro, mas começa a pontuar, não. Eu identifico que eu falo de uma forma mais ríspida com a minha esposa, ou com meu filho, com minha mãe. E comece hoje, não, eu vou vigiar, peça ajuda. Mas quando alguém te der um conselho, né, dentro da palavra, faça, custe o que custar. Não dê desculpa para as pessoas. Eu sei que o temperamento melancólico, a tendência é criar desculpas, mas tente pedir ajuda para não deixar de executar, porque com certeza, querido, quando alguém está com você, o fardo fica mais leve, mas é necessário você se ater a essas informações, amém? Então, amados, nós vamos estar orando. E você que já está se identificando, eu queria passar uma tarefa de casa para você, né? Rapidinho. Pegue um papel e anote os pontos fracos que você já identificou e os pontos fortes que você identificou. E ore sobre isso. A Débora falou aqui, todos os temperamentos problemáticos podem ser tratados terapeuticamente, a parte mental e através da cura interior, cura dos sentimentos e emoções da parte espiritual. Ninguém precisa permanecer numa situação comportamental que o fragiliza ou incomoda, mas é preciso dar o primeiro passo na direção da mudança e da cura. Foi o que acabamos de falar aqui. Débora, obrigado pela colaboração. Teve mais comentários, eu acho. Teve aqui? Não, aqui já falei. Você falou do tema, só isso mesmo. Tá aqui certo. Já teve. Aqui teve algum? Lilian, boa noite, tema interessante. A sugestão dos livros no tema, na série de casamento, eu dei vários aqui, mas eu vou dar sim. O tema desse livro aí, o Wagner colocou, tem o temperamentos controlado pelo Espírito, tá aqui. Tem o temperamentos transformados. Começou? Não. Vai sair ao contrário, tá, querido? Porque a gente está fazendo de frente, né? E o temperamentos controlados, tá bom? Esse é o tema do estudo, os livros do estudo. Vou colocar assim, amo vocês pela humanidade, Wagner está falando, e transparência que são, live muito abençoada. Já vem fazendo isso há algum tempo. É sobre a questão de anotar, né? E tenho me surpreendido com as mudanças. Sim. Quando uma pessoa me procura e fala das suas situações, eu falo, querido, na igreja eu oriento, faça uma lista. Quem está da igreja e me acompanha sabe, faça uma lista daquilo que você precisa mudar, que você identificou. Isso me atrapalha no meu relacionamento, na minha vida com Deus, e pontue. Mas o que você vai fazer? Você vai começar a orar ao Senhor, claro, e começar a resolver com a força de Deus, com a sua, do mais fácil para o mais difícil. Isso psicologicamente é bom, porque isso te dá força, ânimo, e você pensa assim, isso é possível vencer as minhas fraquezas, né? Então, comece do mais fácil para o mais difícil. Eu fiz isso na minha vida, amados, e deu muito certo. Amém. Vamos Amém? orar. Vamos orar? A Cláudia está querendo aqui orar. Débora Fole, terapeuta, psicanalista e teóloga. Um abraço, pastor Marcelo. Isso. Amém. A Débora colocou aqui, não sei se apareceu para Ela é da vocês. igreja... Esqueci o... Não, acho que ela é daqui. É? É daqui de Rio das Ostras, né? A Débora Amaral, se eu não me engano, é aqui de Rio das Ostras. Ela conversou comigo pelo Face. Obrigado, Débora. Tá. Quem quiser aí se consultar, né, ou se tratar com a Débora, que seja aqui de Rio das Ostras, pode
nos procurar depois. Amém? Queridos, vamos orar? Mais alguma informação, alguma pergunta? Podemos encerrar? Já são 9h09. Amém? Vamos orar então. Amor, que a gente gostaria também de sentir o desejo aqui. Se Deus quiser, toda essa pandemia acabando, nós vamos estar tendo um retiro espiritual, né, amor? Em agosto. Em agosto. E o tema é Quem é Você? Ah, sim. Né? Vai ser nos dias 21, 22 e 23. Bom a Cláudia ter falado. Se alguém de vocês quiserem vir. O retiro espiritual, querido, não é aquele que você tem o retiro como de carnaval. Você fica, de manhã você tem a sua devocional, ao culto, e o restante do dia é livre, e à noite o culto. Só que a gente cria todo um ambiente de comunhão, de relacionamento, de palavra, de oração, de divertimento, através das diversões, das brincadeiras, a comunhão, o relacionamento. Então a gente denomina esse retiro de relacionamento. Então você que mora até no Rio, né, e queira participar com a gente, você que mora aqui em Rio das Ostras, mora em qualquer cidade e queira participar com a gente, nos procure, né? Não tem problema falar. O retiro você sabe, café da manhã, almoço, janta. O sítio é muito bom, a estrutura, as acomodações para 100 pessoas, R$120. Dificilmente você encontraria isso em algum lugar, nesse valor. Então, até certo ponto, até o momento, o retiro está de pé. Se mais para frente não acontecer, a gente vai adiar a data, mas o retiro vai acontecer em um momento, tá bom? E o tema bem sugestivo, né? Qual é o tema? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tá bom? Eu ia falar mais alguma coisa, viu? De Rio das Ostras, a Débora. Tá. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, na tua presença, queremos agradecer por essas horas. Amém, na tua presença, Jesus. Meu Deus. Pai, obrigado pela tua ação, pelo teu mover, amém, pela tua orientação. Obrigada, ó Deus, porque se não fosse por isso, nada disso teria acontecido. Pai, sabemos que somos falhos e às vezes cometemos alguns percalços, Senhor. Verdade. Se nós não conseguimos passar aquilo que deveria, que o teu Espírito Santo revele a cada um que está assistindo. Deus, que os teus filhos que identificaram as fraquezas e as qualidades, ó Deus, possam a cada dia ter a ajuda do Senhor. Amém. Ó Deus, para vencer todas as barreiras, ó Deus, e crescer na tua graça e no teu conhecimento. Pai, eu senti o desejo aqui de orar pelos casais. Senhor, não é o tema de hoje, mas eu quero te pedir que a tua graça, a tua bênção, a tua sabedoria, o teu fruto do Espírito, ó Deus, o teu discernimento, ó Deus, venha sobre cada casal nesse momento. Ó Deus, eu não sei porque o Senhor me impulsionou a orar assim, mas em nome de Jesus, na autoridade que há no teu nome, nós repreendemos todo espírito de contenda, ó Deus, toda palavra mal colocada, ou seja, palavra maldita, ó Deus, que possa acontecer ou aconteceu, ó Deus, em nome de Jesus, se produziu algum efeito de dor, de mágoa, de tristeza, que recue, que haja cura em nome de Jesus, meu Pai. Porque maior é o Senhor, amém, na vida dos meus irmãos, glória na nossa vida. Pai, profetizamos, Senhor, ó Deus, que o Senhor a cada dia se revele aos teus filhos, gera fome e sede da tua palavra nos meus irmãos e em nossa vida também. É o que nós choramos, te agradecendo por tudo e pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Querido, muito obrigado pela sua presença. Na terça-feira teremos mais um estudo e domingo teremos nossa live do culto de adoração. Amém? De repente, se liga aí, o Wagner nem sabe, mas de repente eu e o Wagner a gente vai fazer outra live. Nós fizemos uma live no sábado sobre o medo, uma live bem dinâmica, didática, e de repente a gente vai fazer uma outra aí por esses dias, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz.